Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco hoje. E o nosso tema vai falar sobre a área da saúde e do direito. Um dos maiores eventos do Brasil acontece nos próximos dias aqui no Espírito Santo relacionado a essa área, onde nós vamos trazer então uma discussão muito importante para você já saber do que será tratado em Vitória no 12º ComedJus. Esse evento, então, que tem uma relevância e abrangência de muita importância para a nossa vivência, inclusive por temas relacionados como a área da judicialização da saúde, e vamos entender como que isso impacta, inclusive, a nossa vida. Nossa convidada que fala muito mais sobre isso e vai trazer essas explicações a partir da nossa conversa. Nós estamos com a doutora Clenira Avanza, ela que é coordenadora científica do ComedJus e fala conosco sobre tudo isso e muito mais. Doutora Cleni, muito bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar falando para todos que nos assistem. Que bom. Porque esse evento é um evento que trata do que nós temos de mais importante, que é a nossa vida. É um evento que fala de saúde e de justiça, né? E, às vezes, quando você ouve falar de judicialização da saúde, não entende muito o que é. As pessoas, né, não entendem muito do que se trata. Nós estamos falando de chamar o poder judiciário para fazer valer um direito fundamental do cidadão, que é o direito à garantia de saúde com qualidade. O cidadão tem isso garantido pela nossa Constituição. E se fosse um programa ao vivo e nós perguntássemos quem é que tem acesso a esse direito à saúde, nós teríamos muitas respostas dizendo que não conseguiram, não tiveram esse acesso. Então, esse congresso, ele trata exatamente disso aí. Da participação do Poder Judiciário, né, dos juízes, desembargadores, ministros, de todas as cortes, na efetivação do direito à saúde. Assim também como os médicos, né, a AMB, que é a Associação Médica Brasileira, participa, né, com toda a sua diretoria, os planos de saúde. Então, não é um congresso pacífico, é um congresso controverso, porque não há consenso de pensamento nesse congresso, com certeza não. Nós temos os economistas que discutem a economia da saúde, e aí tem algo muito interessante que a gente ouve, tipo assim, mas não pode se dar tudo para todo mundo. Todo mundo faz esse discurso dizendo que as pessoas querem demais e não se pode dar tudo para todo mundo, né? Que vai desequilibrar o orçamento da saúde. E o que é pior que nós ouvimos, nós que somos advogados sanitaristas, nós ouvimos isso com muita preocupação, né? A Constituição não cabe no orçamento. Eu fico muito assustada quando ouço isso, porque nós sempre deixamos uma pergunta. Haverá orçamento? Pode existir orçamento fora da Constituição? Não. Questionamento. Não pode. Pertinentíssimo. Não pode. Se não pode existir orçamento fora da Constituição, como a Constituição não cabe no orçamento? É a história do ovo e da galinha. O que é isso, né? Então, isso é um assunto sério e nós precisamos repensar. E quando nós falamos de saúde, nós estamos falando não de doença, porque a doença é um agravo da saúde. Quando nós falamos de saúde, nós estamos principalmente falando
da unidade básica de saúde, da saúde preventiva, de você poder ir ao médico sem ficar numa fila de espera 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque aí você já não vai fazer a saúde preventiva. Você já vai curar um agravo que aquele tempo de espera fez com que você adquirisse. Exato. Enfim, e aí, daí nasce a judicialização. Por quê? Quem provocou o agravo no cidadão foi o Estado brasileiro. Porque a Constituição não diz que saúde é um direito fundamental de todos, e o Estado me negou o médico, e a minha saúde piorou. E aí? Então, daí nasce a judicialização. O Estado tem que se responsabilizar por esse agravo, porque só sofrendo as consequências da omissão estatal, o próprio Estado, ele consegue consertar os erros dele. E quando eu falo Estado, eu estou falando em Estado brasileiro, porque é no Brasil inteiro nas diferentes esferas, que isso acontece, né, na saúde. Mas o importante também são os efeitos que vêm depois de todas essas, né, esses pontos serem levantados entre a lógica de quem é o trabalhador do sistema médico ou do sistema de saúde, a lógica do paciente, que tem a sua urgência já aqui esclarecida, para que tudo também se converja como é a lógica do sistema judiciário, né, que muitas vezes é provocado por falhas nesses andamentos aqui anteriores, como a doutora Cleni também já nos apontou. E isso que faz, acho que o diferencial desse evento todo, como você até citou logo acima, né, no início da sua resposta, né, doutora Cleni, o diferencial de ter, né, Comedjus trazendo essas dores para frente, então, das autoridades. Essas discussões, na verdade, esse congresso a gente classifica como um amplo diálogo institucional, onde todos os poderes se fazem representar e discutem entre si as próprias lógicas e a forma de agir. Não há culpado, não há culpado. Né? O que se procura com o Comedjus é achar um caminho mais curto para sanar esse tempo de atendimento do cidadão, né? E o cidadão, ele está no centro dessa discussão. Ainda bem. No centro da discussão do Poder Judiciário, quando um juiz dá uma decisão dizendo assim, olhe, município, interne ou arranje uma vaga para esse paciente em tantas horas. Ele não está punindo o município, ele está protegendo e fazendo valer o direito do cidadão. Porque, olhem, pensem bem, é fácil chegar até o Poder Judiciário para pedir alguma coisa? É fácil? Não, é dificílimo. Né? O Poder Judiciário, e graças a Deus que nos últimos anos ele tem se democratizado, né? Participado mais, recebido mais. Nós agora temos um comitê de saúde e aqui a gente tem que dar os parabéns ao nosso comitê de saúde, que é presidido pelo desembargador Jorge Henrique do Vale, e que tem se empenhado muito por esse comitê. Então, é um comitê pluralista, onde vários profissionais participam também, não só o Poder Judiciário, e ele está mais perto. Mas o Poder Judiciário não é fácil de um cidadão comum ir até ele. Ele precisa ir através da Defensoria Pública, que é um órgão importantíssimo, mas também está saturado, não tem defensor nem para... Né? Não tem nem para 1/4 da população. A Defensoria vive lotada de processos, então lá também o cidadão entra numa fila de espera. O Ministério Público também, que não tem pernas para tudo, mas faz o que é possível. Os juízes da Fazenda Pública também, que vivem abarrotados de processos, também não dão conta, porque
as falhas que existem na prestação, né, e na gestão do serviço público de saúde são muitas e inúmeras, né? Mas todo mundo está caminhando para achar um caminho que atenda a todos. Lembrando Exato. que o cidadão é o centro disso aí. Não pode ser o orçamento. Nós não podemos deixar a judicialização caminhar pensando na sustentabilidade orçamentária. Então, Porque e apenas econômica, né? voltamos no começo. Uhum. É constitucional o direito à saúde e não tem orçamento fora da Constituição. Portanto, se adequa. Né? Exato. Ah, mas não tem dinheiro para... Corta o que tiver que cortar, mas não pode ser da saúde de forma nenhuma. Né? Exato. E até pela relevância, né, desse tema, a gente já deixou, inclusive, aí os endereços passando para você ter noção da programação, Sim. de saber de quais são as pessoas que estarão discutindo isso aqui no Espírito Santo, nesse evento, então, que a gente tem aqui o orgulho de receber a doutora Cleni para falar com a gente e também expor essas dificuldades todas que fazem com que a nossa saúde não avance no pleno objetivo de ser acessível a todo e qualquer cidadão. A gente só precisa ir para o intervalo. Na sequência, então, a gente continua nesse tema com você e com a doutora Clenira aqui no nosso Em Destaque. Já, porque precisamos avançar muito, mas também, claro, um caminho importante já foi percorrido, até por isso estamos na 12ª edição do Comédia Jus. A gente vai entender tudo isso, então, na volta do nosso intervalo. Já. De volta, então, com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT. Voltando, então, à conversa com a nossa convidada dessa edição. Doutora Clenira Vanza, coordenadora científica do Comédia Jus, esse evento que está para acontecer em Vitória. Comédia Jus, que é o Congresso Brasileiro Médico Jurídico da Saúde, realizado aqui no Espírito Santo de 3 a 5 de setembro. A gente trouxe aqui na primeira parte da conversa, né, uma importância sobre a realização desse congresso, como que ele não é nada apenas estático, é um momento de discussão enorme, gigante, inclusive com, né, a pauta da judicialização da saúde, questões ligadas ao orçamento, acesso ao cidadão, como que a lógica, né, do cidadão vai se encaixando ou não se encaixando, né, em relação ao que é oferecido pelo sistema de saúde e quando o judiciário é acionado para que esse acesso seja garantido. A mesma lógica também não se encaixa, né, nos tempos em que os tribunais têm, né, os juízes e suas instâncias, né, para responder ao cidadão também em tempo hábil, já que a procura foi motivada por um problema urgente de saúde, né, e que se quer que se elimine aquele problema, ou que ele seja, por muitas vezes, sem maiores sequelas para uma vida ou várias vidas, enfim, as abordagens seriam inúmeras nesse ponto. Mas o importante é que o Congresso está aí para poder, então, fazer essa conversa acontecer entre as autoridades, entre as pessoas que acompanham muito bem esses caminhos nos últimos anos, para poder garantir esse acesso à saúde do cidadão. Doutora Cleni, muito atenta, inclusive, né, a essa dinâmica toda, já nos fez entender, eu falei até com ela aqui no intervalo, né, já botou o dedo na ferida, e é isso mesmo, para que a gente tenha noção, enquanto, né, espectador dessa conversa, sim, sobre a importância de ter, inclusive, a realização desse evento no Espírito sim. Santo. E esse evento, ele existe também para que o cidadão entenda que ele não está sozinho na luta dele para conseguir um procedimento de saúde. Ele tem ao lado dele a Defensoria Pública, o Ministério Público, os advogados, a OAB, o Comitê de Saúde. Ele tem esse conjunto de organizações disponíveis. Então, ele só tem que ir até um para poder reivindicar o direito dele. E ele deve ir lá também para dizer quanto tempo ele está numa fila aguardando por uma cirurgia eletiva. Agora, por outro lado, nós não podemos também ver o cidadão só como uma vítima,
porque muitos também provocam o estado de saúde e depois vão para o SUS, não é isso? Geralmente, nas unidades de saúde, eu fui secretária de saúde, na segunda-feira, lota de gente querendo atestado médico. Por quê? Porque foi para a festa, porque bebeu em excesso, porque não cuida da própria saúde, não caminha, não faz nada, absolutamente nada, e quer que o SUS cure tudo. Não é bem assim. Também é um congresso que fala para as pessoas que todo direito, né, é inerente a deveres. Então, da mesma forma que nós temos direito, nós temos deveres para responder por esse direito, não é isso? Exato. Nós precisamos ser responsáveis pela nossa saúde física, mental, procurar o SUS, procurar as autoridades, mas também cumprir com a nossa parte. E aí, mas nesse congresso tem temas bastante polêmicos, como a violência obstétrica, que os obstetras não gostam que fale esse nome, parece que é o médico que está praticando. Olha, ele pode não praticar, mas ele responde igualmente por quem praticou, porque se ele está na sala de cirurgia, ele é responsável por todos ali, pelo anestesista, instrumentador, pela enfermagem, por todo mundo. E se alguém cometeu uma violência, e ela é cometida a cada momento, em cada maternidade desse país, é um absurdo, né? Bebês que têm a perna quebrada porque puxaram o bebê errado na hora do parto. Sim. Bebês que morrem, mães que perdem os filhos porque não era aquele o procedimento correto, porque passou. Isso é crime previsto em lei. Então, esse é um tema que vai ser discutido no Congresso pelo Ministério Público. Delicadíssimo. Por juízes, né, por advogados, e que vão estar jogando luz à questão. Para que as mães não se calem, para que os maridos não se calem. Procurem o Ministério Público, procurem a Defensoria Pública, procurem a OAB, que inclusive vai fazer parte desse painel. E um outro tema em discussão são os planos de saúde, a saúde suplementar. Né? Famosa saúde suplementar. Que ela também está aí, é recordista de judicialização, processos judiciais. E aí há muita controvérsia, porque em alguns casos o contrato não é respeitado. Você faz um contrato e ele não é respeitado. Não é entregue o que você contratou. E tem normas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, né, que regula os planos de saúde, né, e que diz o que ela tem que ofertar para o cidadão. Enfim, não são todos os planos de saúde, alguns passam dos limites realmente, né, colocam médicos sem especialização, sem RQE, entendeu? E tudo isso coloca em risco a saúde de quem está procurando o plano de saúde, que não são baratos, né? Que não são baratos, mas o nosso sistema de saúde não sobrevive sem os planos de saúde, porque o SUS não comporta todo mundo, certo? Então, o equilíbrio econômico do contrato também precisa ser preservado, ok? E os planos de saúde também precisam cumprir com todas as cláusulas contratuais que quem comprou o plano tem direito. Então, essa é uma outra discussão. E a gente vai discutir também os julgados do STF, né? O STF, ele tem alguns temas, como temas 1, 2, 3, que é o tema que está regulando
quem é a dispensação de medicamentos, né? E também quem é responsável, quem é competente. Então, o que o STF diz? Se o medicamento não está na lista do SUS, né, o chamado medicamento de alto custo ou medicamentos raros, ele não está na lista do SUS, a competência é da Justiça Federal definir aquilo ali. Sim. E se ele está na lista do SUS, a chamada RENAME, a competência é do Estado e do município e o cidadão pode judicializar contra um ou contra outro e ele tem que entregar o medicamento. Ou ele entrega ou o judiciário vai dizer, vai obrigá-lo a entregar. Né? Então, e por isso que cresce o número de processos judiciais, porque não há um medicamento. Medicamento, por exemplo, de câncer, é um medicamento que o cidadão tem que ter acesso de imediato e não tem. E quem é que está cuidando do assunto? A Justiça Federal. E aí é um outro problema que vai ser discutido. Por quê? Porque a Justiça Federal ela não tem a capilaridade que a Justiça Estadual tem. Em todo lugar você vê um fórum, toda cidade tem lá, toda comarca tem um fórum com o juiz que responde pela vara pública, que despacha, né? Mas não é todo município que tem um fórum da Justiça Federal. Você já viu? Não tem. Porque é só Vitória, Cachoeiro e... Pois é, pouquíssimo. Então, Vitória, Cachoeiro e São Mateus. Como que ela vai cuidar de um assunto tão sensível quanto esse, Exato. né? A questão da medicina nuclear também, que entrou em pauta, que é também de tratamento, né, oncológico. Nós temos aí algumas empresas aéreas que dizem que não transportam para o Nordeste. Aí, então, quem tem câncer no Nordeste morre. Então, nós temos alguns gargalos. Sim, sim. E muitas vezes o gestor de saúde ele é acusado de omissão, disso e daquilo. Ele não tem como resolver esses problemas, porque foge à competência dele, não tem competência para isso. E aí a pessoa que precisa, ele vai aonde ele encontra a primeira porta aberta. E a primeira porta aberta é do município e é do gestor municipal. Também, até falei com ela, né? A gente vai fazer esse convite para as pessoas estarem lá, né? A doutora falou, não, já está aí completamente lotado o evento. A gente está trazendo aqui uma conversa para que você tenha noção e entendimento de toda a discussão que já está aí prestes a acontecer no Espírito Santo. E tamanha qualidade do evento e reputação que ele construiu ao longo de todo esse tempo, inclusive desde essa primeira edição que ela bem lembrou aqui, é que entre os convidados, né, a gente falou representantes, né, de todos os estados brasileiros, de todas as hierarquias de poder, né, estadual e municipais, a presença de 3 ministros do STF já aponta o quão é importante essa discussão nesse evento aqui no Espírito Santo. Exatamente. Nós teremos ministros, desembargadores, gestores de saúde, né? Teremos também as associações médicas, né, os advogados, defensoria pública, cada um com sua lógica diferenciada. E o mais importante, é um espaço qualificado para o debate. Você não tem que ficar mudo, né? Você só tem que aguardar o momento do debate para fazer a sua colocação no Congresso. E é através das dúvidas, né, dos presentes que nascem as soluções importantes na saúde para o nosso país. Que bom. É isso, acho que a gente conseguiu trazer para você, então, esse momento, né, de entendimento sobre como é de justo realizado no Espírito Santo, um trabalho liderado por doutora Cleni, há um tempo em que a gente vê que os avanços aconteceram, como ela bem lembrou, das questões tecnológicas e agora, né, de inteligência artificial, mas do primeiro momento em que você entra numa unidade de saúde ou no hospital em que o seu plano de saúde deveria o atender,
dali para dentro muita coisa acontece, muitos sistemas são disparados, né? Muitas hierarquias de poder vão ser acionadas de uma maneira que talvez você não enxergasse até agora. Acho que essa conversa nos ajudou até ter esse entendimento também. Então, seja na área pública, seja na saúde suplementar, que é o plano de saúde, a gente tem um fórum aqui de discussão muito importante, uma instância de discussão muito importante, com todas essas outras representatividades colocadas por aqui. Doutora Cleni, o nosso tempo se esgota. Parabéns por tudo construído até aqui, mas a edição vai começar com caminhos novos que a gente vai saber que serão abertos e esse programa vai estar atento para explicar tudinho também com a sua ajuda. Eu espero voltar aqui para trazer os resultados dessa 12ª edição do Comete Jus. Excelente, será convidada e vai ter que explicar mesmo, tudinho pra gente, tão clara como foi hoje. Ok. Muito obrigado, viu? Bom dia. Um bom dia a todos. E obrigado a você, então, pela sua audiência com o nosso programa Em Destaque, aqui na TV Sim, e o convite para que sempre fique atento nos assuntos levantados por aqui, porque fazem o seu dia ter muito mais reflexão também. Até a próxima edição, volte também com a gente.